Bom, galera, vamos falar então agora sobre as protozooses. O que são protozooses? São as doenças causadas por protozoários. Então, são formas de parasitoses. Lembrando, protozoários podem ser de vida livre ou parasitas. Os parasitas causam doenças, certo? Então, vamos ver aqui algumas. A principal, sem dúvida, é a malária. A malária é a principal protozoose, é a que mais cai, é a mais cobrada. Então, vamos entender aqui como é o ciclo de vida da malária, beleza? Bem, quem é o agente etiológico da malária? É um protozoário, um esporozoário, né, um apicomplexo, chamado de Plasmodium, gênero Plasmodium. São 3 espécies principais no Brasil: Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium falciparum, certo? Então, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium falciparum, beleza? Bem, quem é o vetor da malária? O vetor da malária é o mosquito Anopheles. Lembrando, vetor é aquele que transmite a malária. Então, o vetor é o agente transmissor da doença, beleza? Pois bem, então, o mosquito vai picar o indivíduo. Lembrando que é só a fêmea que pica, só a fêmea do mosquito é hematófaga. O macho se alimenta de seiva vegetal, a fêmea então vai sugar sangue. Na saliva do mosquito, ele libera saliva porque contém uma substância anticoagulante, a fundamental então para a sua nutrição. Na saliva do mosquito, vai existir então o esporozoito. Então, junto com a saliva, o mosquito transmite o esporozoito, que é a forma infectante do plasmódium. Bem, o esporozoito vai então parasitar os hepatócitos, células do fígado. Hepatócitos, células do fígado. No fígado vai haver então uma reprodução assexuada, do tipo esporogania. É uma sequência de mitoses, mitose, mitose, e no final várias células eclodem ao mesmo tempo. Vão sair então esses merozoítos. Os merozoítos que saem do fígado vão cair no sangue e vão parasitar ou outras células hepáticas ou os glóbulos vermelhos, as hemácias ou eritrócitos. Então, nas hemácias você vai encontrar novos merozoítos, que vão mais uma vez se reproduzir de forma assexuada, formando novos merozoítos. A questão aqui é a seguinte: quando então esses novos merozoítos eclodirem aqui, saírem da hemácia, a hemácia vai se romper. A ruptura da hemácia causa um acesso de febre, um pico de febre, certo? Então, junto com a ruptura, são liberadas ali toxinas, a merozoína, por exemplo. Isso vai causar então um acesso febril. De quanto em quanto tempo vai ocorrer a febre? Qual é o intervalo entre as febres? Bem, temos aqui algumas possibilidades. Se o agente etiológico é o Plasmodium malariae, o intervalo vai ser de 3 em 3 dias, de 72 em 72 horas. E aí, a febre é chamada febre quartã. Peraí, professor, se é de 3 em 3 dias, por que é quartã? Porque ela volta no 4º dia. Como é que funciona? Então, a febre ocorre no 1º dia. Pula 1, 2, 3 dias, a febre volta no 4º dia. Por isso que a febre é quartã. Se for no Plasmodium vivax ou no Plasmodium falciparum, aí a febre volta no 2º dia. Volta no 3º dia. É de 2 em 2 dias. Então, ela volta no 3º dia. Aí a febre é terçã. Então, vai ser de 48 em 48 horas. Então, o 1º dia teve febre, pula 1, 2 dias. No 3º dia, volta a febre. Por isso que a febre é terçã. Tudo bem? Só que a febre terçã pode ser benigna ou maligna. A febre terçã benigna é causada pelo Plasmodium vivax. E a terçã maligna pelo Plasmodium falciparum. No caso da terçã maligna, o intervalo pode ser não só de 48 horas, pode ser um pouco menos. Pode ser de 36 a 48 horas. É essa a diferença fundamental. Então, febre quartã, febre terçã benigna, febre terçã maligna, certo? Bem, só que alguns desses merozoítos, ao invés de se reproduzirem, se diferenciam em gametócitos, certo? Então, alguns merozoítos formam gametócitos. Esses gametócitos vão, então, entrar num outro mosquito quando o mosquito sugar o sangue de uma pessoa com malária. Aí, então, o mosquito veio, picou alguém, sugou o sangue com hemácias, com gametócitos. Dentro do tubo digestivo do mosquito, vai haver, então, a diferenciação do gametócito em gameta. Então, no mosquito vão se formar os gametas. Então, lá no tubo digestivo do mosquito, surgem os gametas. Os gametas, então, se encontram e ocorre a fecundação, formando um zigoto. Percebam? A reprodução sexuada ocorre dentro do mosquito. Por isso, o mosquito Anopheles é o hospedeiro definitivo da malária, enquanto o homem é o hospedeiro intermediário. Beleza?
O zigoto, então, sofre meiose. Temos aqui, então, mais um caso de meiose zigótica. Só que vai ser uma meiose seguida de várias sucessivas mitoses. Então, aqui vai ocorrer uma reprodução assexuada, chamada de esporogonia. Então, na esporogonia, uma meiose que ocorre com o zigoto, seguida de várias mitoses, vai formar vários esporozoítos. Isso ocorre no intestino do mosquito. Então, do intestino, esses esporozoítos vão migrar para a glândula salivar do mosquito, levado pelo sistema circulatório do mosquito. E aí, quando esse mosquito picar mais alguém, ele vai transmitir esses novos esporozoítos e assim, então, o ciclo se completa. Beleza? Então, é importante lembrar, o hospedeiro definitivo é o mosquito Anopheles, o homem hospedeiro intermediário da malária. Então, como se prevenir da malária? Como para qualquer doença cujo vetor é o mosquito, uma prevenção é não ter contato com o mosquito. Então, usar telas na janela, repelentes, cortinado para dormir, né, aquela cortina igual de bebê, né, para proteger a cama, para evitar o contato com o mosquito. Também o uso de venenos no ambiente que implicam na morte do mosquito, ou mesmo evitar a reprodução do mosquito, certo? Outra forma também interessante é isolar os pacientes. Por quê? Porque só se o mosquito picar alguém doente é que ele vai ser um mosquito também transmissor. Ele não nasce já com o merozoíto, ele não nasce com o esporozoíto, ele não nasce com o plasmódio. Então ele precisa picar alguém doente para poder transmitir. Nesse caso, não deixar que o paciente com malária também tenha contato com o mosquito vai ser fundamental, certo? Outras duas doenças importantes são a amebíase e a giardíase. A amebíase causada pela ameba, pela entamoeba historítica, que é então o agente etiológico, e a giardíase pela giardia lamblia. Ambas são contaminações orais, então tem que ingerir os ovos desses protozoários. No caso da ameba, o ovo encistado vai ser ingerido e vai lá no intestino grosso se alojar já o protozoário adulto, por assim dizer. Então, a ameba se aloja no intestino grosso, enquanto que a giardia se aloja no intestino delgado. Essa é uma diferença já entre os dois. Ameba, então, intestino grosso, giardia, intestino delgado. Ambos causam diarreia. A amebíase normalmente causa também um pequeno sangramento. Por quê? Porque a ameba se alimenta do tecido do intestino e até de sangue. Na giardíase também ocorrem lesões intestinais, mas sangramento não é muito frequente. É incomum, é estranho. Bem, um detalhe curioso é que, no caso da giardíase, a diarreia está associada com gases liberados. Então, a gente fala que ocorrem fezes explosivas, porque vai haver a liberação de gases junto com as fezes, e isso não ocorre na amebíase. Então, simples, as duas causam diarreia. Lembrar que a amebíase, o parasita fica no intestino grosso, giardíase no intestino delgado. Beleza? Bem, como as duas são doenças de contaminação por via oral, qual é a forma de prevenção? Quais são as formas de prevenir? Sempre evitar contato com alimentos contaminados. Então, lavar bem alimentos, beber água tratada, filtrada ou fervida. Outro ponto fundamental, os ovos saem nas fezes. Então, essas fezes têm que ser bem tratadas, tem que ir para uma rede de esgoto. Tem que haver, então, saneamento básico adequado para que as fezes tenham destinação correta e, consequentemente, não entrem em contato com ninguém. E, obviamente, higiene pessoal. Se a pessoa tem amebíase ou giardíase, vai ao banheiro defecar e não tem uma higiene pessoal adequada, ele pode acabar se auto-infectando ou até infestar outras pessoas pelo contato físico. Beleza? Doença de Chagas é outra doença muito importante. É provocada pelo Trypanosoma cruzi. Então, o agente etiológico é Trypanosoma cruzi. E quem é que transmite? A transmissão se dá pela picada do barbeiro. O barbeiro é o Triatoma infestans. Triatoma infestans é o nome específico do barbeiro, o nome científico do barbeiro, e ele é conhecido popularmente como chupança. É um animal de hábito noturno, então ele sai para se alimentar, sugar o sangue, enquanto a pessoa está dormindo. Ele vai e pica então a pessoa. É muito comum feridas ou picadas no rosto. A pessoa está dormindo à noite, está coberta, então o rosto, a parte fica exposta. Então, a parte de baixo do olho, quando é picada, fica inchada. Esse é um sinal da picada do barbeiro, né? Então fica com um inchaço embaixo do olho, é muito comum. Bem, quando ele pica, ele suga o sangue e ele defeca.
nas fezes dele nós encontramos o tripanossoma. Com a picada ocorre uma irritação, um prurido, a pessoa coça, e essa coceira faz com que as fezes caiam no orifício da picada. Então a pessoa acabou de se infectar com o tripanossoma. Bem, então o tripanossoma entra no indivíduo, vai atacar o fígado, o baço, mas o órgão principal afetado é o coração, onde ele se aloja e forma ninhos. Ele perde o seu flagelo, Trypanosoma cruzi, vimos, é um flagelado, ele perde o flagelo, vira uma forma chamada de amastigota e começa a se reproduzir de forma assexuada. Tá? Então, esses ninhos vão crescendo e vão ser responsáveis pela cardiomegalia, o crescimento anormal, exagerado do coração. Ok? Bem, um outro barbeiro pica uma pessoa doente, tá? Ele vai então sugar o sangue e vai obter novas formas do tripanossoma. No intestino, no tubo digestivo do barbeiro, vai haver ainda a multiplicação assexuada, reprodução assexuada do tripanossoma. Ué, então não tem reprodução sexuada? Não tem nenhuma forma de reprodução sexuada conhecida para o Trypanosoma cruzi. Então, quem seria o hospedeiro definitivo? Quem seria o intermediário? Convencionou-se adotar o homem como hospedeiro definitivo e o barbeiro como intermediário, apesar de não haver nenhuma forma de reprodução sexuada descrita e conhecida. Bem, então agora a reprodução faz com que novos tripanossomas surjam, né, no intestino do barbeiro. Quando ele picar outra pessoa, ele defeca e aí recomeça todo o ciclo. Então, prevenção. Bem, obviamente, evitar o contato com o barbeiro. O barbeiro não é um animal de hábito urbano, tá? Ele é de hábito silvestre. Então, ele é mais comum em regiões próximas à mata, próximas à floresta. Tá? E outra, como é de hábito noturno, de dia ele procura se alojar, se esconder. Então, é muito comum, em especial em regiões mais pobres, no interior, algumas casas, chamadas casas de pau a pique, que são feitas com madeira ou bambu, que formam uma grade, e o barro é colocado ali para fechar a parede, para formar a parede. Então, nessas casas, ficam várias frestas na parede. Então, o barbeiro pode se alojar nessas frestas durante o dia para sair de noite, para se alimentar. Então, lembre-se, casas de pau a pique, tá? É muito comum isso aparecer em prova também. Então, evitar esse tipo de moradia, preferir moradia de alvenaria. Além disso, usar também telas, usar o cortinado, evitar que o barbeiro entre em contato com você para evitar que haja picada. No caso específico da doença de Chagas, há ainda uma outra forma de contaminação que tem ficado muito mais comum, cada vez mais comum, que é por via oral em função de alimentos contaminados. E aí, destaque para 2 alimentos que já foram noticiados como de muitos casos que aconteceram, caldo de cana e, em especial, o açaí. Então, o consumo de açaí não processado corretamente, açaí não pasteurizado, feito de forma clandestina. O açaí pode ser triturado junto com o barbeiro. E aí, tritura açaí, barbeiro e tripanossoma está junto. E a pessoa, ao ingerir esse produto, pode acabar se infestando com o tripanossoma e adquirindo a doença de Chagas. Além, obviamente, de uma eventual transfusão sanguínea, o que é improvável porque o sangue da transfusão é testado e claramente isso não passaria num teste de qualidade para transfusão sanguínea. Ok? Bom, pessoal, e no material que está aqui embaixo, né? Nos links aqui tem um material de apoio de invertebrados, tá? O material de aula. Você vai encontrar essa tabela, que tem as doenças principais, o agente etiológico, modo de transmissão, principais sintomas e o tratamento e a prevenção. É importante dar uma olhadinha. Eu falei aqui das mais importantes, as que mais caem: amebíase, Chagas, giardíase e malária. Mas também tem a doença do sono, transmitida ou provocada, né, pelo Trypanosoma gambiense, o mosquito de Tsetse é o vetor. A leishmaniose, que pode ser a cutânea, causada pelo Leishmania brasiliensis, ou a leishmaniose visceral, que é o calazar, causada pelo Leishmania Chagas. Leishmania Chagas. Ambos são transmitidos pelo mosquito do gênero Lutzomia. A tricomoníase, que é o DST, a malária, já vimos, toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, e até tem um tipo de pneumonia que é causada por protozoários. Então, dê uma lidinha nisso. É importante lembrar: doença, agente etiológico, vetor, se houver, hospedeiro, intermediário e definitivo, caso haja mais de um, e a forma de prevenção. Ok? Então, é isso aí. As doenças protozooses são essas as principais.
mantenha o estudo, mantenha a concentração e confie em mim. Tenha certeza, vai dar certo, beleza? Um abraço.